Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos e te agradecemos por este tempo, Deus, que a tua presença esteja nos envolvendo e que todas as pessoas, Deus querido, que o Senhor quiser alcançar com este assunto, que o Senhor tenha liberdade neste momento, e nós te convidamos que possa ser uma conversa a três, Pai, neste momento. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, amém e amém. Amém. Amém, Rodrigão. Então, assim, ó, para mim é um prazer estar contigo aqui, negão, assim, ó, sem muita melação, né? Mas eu quero te dizer que eu amo tua vida, amo a forma como Deus age através de ti, tenho um carinho imenso por tudo aquilo que tu já fez por mim, e muito bom estar caminhando ao teu lado, de verdade. Hoje eu não tenho dúvida, quando alguém pergunta uma igreja para se congregar no Fragata, eu não tenho dúvida para falar da presbiteriana do Fragata, não tenho dúvida mesmo, porque eu sei que elas estarão bem amparadas aí. Benção. Amém. Recebi Fala um pouquinho, Rodrigo. Recebi uns parentes, estou recebendo uns parentes seus aqui na nossa igreja, na verdade. Mais parente meu? Puxa vida, eles estão Não, se não. colocando para ir, então. É o mesmo pessoal, na verdade, né? Mas eles estão fazendo integrar. A Viviane, benção. A Vivi, o Eliezer. Isso. A Vivi, ela tem uma parte importante também na minha conversão e no meu conhecer com a minha esposa, ela trilhou aquela caminhada junto ali, então muita corrente de oração, sabia? A Viviane agora, minha esposa está dizendo que muita corrente de oração por mim. Pela sua vida tem que fazer mesmo, né, cara? É necessário. Sou sangue de Jesus. Mano, e como é que tu tá te comportando nesse tempo aí? O que tu tem sentido nesse tempo de isolamento? Tu recebeu uma nova notificação agora no final da noite? Dos cultos? Dos cultos. Que pode começar na próxima semana, né? Próxima semana vai ter novidade por aí. Que bom, né? Cara, assim, aqui na igreja a gente tem caminhado com muita prudência, sabe, Diogão? Porque assim, muda muito as coisas, né? Muda o culto, sim. Uma hora tem, outra hora não tem e tal. Né? Então eu tô meio gato escaldado, assim, né, cara? Me surpreendeu muito essa última resolução de cancelamento dos cultos, né? Eu até certo ponto achei até desnecessário esse processo. Né? Mas eu também. Vamos acatar, né? Porque eu tenho instruído a igreja aqui, até ficou chateado e tudo, mas vamos acatar, orar, entendendo que Deus está no controle da situação. Né? Perfeito. É isso aí mesmo. É difícil ainda... Esses dias eu ouvi até... Já vamos botar no bate-papo isso aqui. Esses dias eu ouvi um pregador falando que Deus não estava no controle da pandemia. Eu digo, como assim Deus não está no controle da pandemia? Deus está no controle de tudo, né? A gente entende. E aí é interessante que ele finalizou dizendo que a humanidade está experimentando o silêncio de Deus. Eu tenho um conceito sobre isso, gostaria muito de te ouvir hoje, eu quero te ouvir bastante. Eu entendo que Deus não tem falado, Deus tem gritado nesses dias, né? Tem se movimentado nesses dias de uma forma tão especial, e eu acho que de uma forma como há muito tempo não se sentia antes. O que tu pensa disso, Rodrigo? Como é que tu tem visto essa situação toda? Eu não sei quem é o pregador que você se ouviu falar, mas tem uma linha de teologia que chama teísmo aberto, né? E o teísmo aberto aqui no Brasil ficou muito famoso com... Não vou citar nomes para não dar ibope para os caras errados. Mas, assim, por um pastor que passou pela igreja presbiteriana, inclusive, passou por igrejas sérias, mas que o teísmo aberto, assim, em suma, resumindo muito, sem entrar muito nos pormenores, né? Entende que Deus ele não intervém mais na humanidade, né? Deus não intervém, que existem coisas que acontecem, que é puramente resposta da consequência do nosso pecado, né? E que pega meio que Deus de surpresa nesse processo. Eu lembro que quando nós tivemos o tsunami, essa onda do teísmo aberto veio muito em voga em muitas igrejas no Brasil, dizendo que Deus estava sendo pego de surpresa nesse processo. Quanto à comparação com os 400 anos de silêncio, que provavelmente a pessoa que falou está comparando ali o final de Malaquias com o começo de Mateus. Né? Isso aí. Ali foi um momento providencial de Deus. E é interessante que quando a gente fala do silêncio de Deus, é só porque Deus não estava levantando profetas. Não que Deus não estivesse interagindo com o povo de Israel. Né? A gente tem a situação, por exemplo, das sinagogas, que elas não aparecem em Malaquias, mas elas são bem fortes já ali no Evangelho de Mateus e no começo dos Evangelhos ali, né? As sinagogas surgiram nesse período, né? No intertestamentário ali. Isso.
Os fariseus que tanto batem em Jesus e tal, eles surgem nesse período. E surgem com uma baita de uma premissa, cara. Eles surgem com a premissa de construir as sinagogas para que o povo que não tivesse como ir a Jerusalém pudesse estar pelo menos lendo a Torá. Então, eles se reuniam aos sábados nas sinagogas para ler a Torá. Então, todos esses processos, você vê Deus intervindo na história, movimentando e preparando Israel, inclusive, para a chegada de Cristo. Eu não acho, cara, eu não acho que os nossos dias são dias de silêncio de Deus, cara. Pelo contrário, eu tenho visto o contrário. Pelo menos assim, começando pelo meu microcosmo, que é a minha comunidade aqui, e aquilo que a gente tem compartilhado também com outros locais. Cara, parece que a alma das pessoas, sem entrar nesse papo da dicotomia ou tricotomia, se é alma... ok. Só usando a licença poética da alma, né? Sim. Eu vejo que as pessoas têm gritado por Deus, cara. As pessoas que não conhecem a Cristo, parece que começaram a entender que existe algo além delas. Na teologia, a gente chama isso de semente da religião, que o homem compreende, o homem natural compreende que existe algo que transcende ele. Mas eu acho que na nossa geração isso está mais latente. Nesses dias, muito mais latente. Você viveu isso, talvez, eu vivi isso muito no começo na minha vida cristã, da gente precisar ir para as praças evangelizar, entregar panfleto para evangelizar, grupos de teatro, de coreografia, para as praças faziam. Então, as caixas de som, como você falou, com um zumbido de abelha, né? E eu vejo que nessa geração já mudou. Porque as pessoas hoje já vêm à igreja, elas já buscam a igreja. Acho que o maior desafio está sendo a gente está vivendo, eu acho que um período, se a gente for se comparar, né, já que o cara comparou aí com os 400 anos de silêncio, comparou aí com as outras coisas, eu vou comparar o nosso período ao período de Gálatas, cara. Paulo, quando escreve Gálatas, ele escreve para diferenciar o evangelho verdadeiro do evangelho que os Gálatas estavam vivendo, né? Mostrando para eles que existia um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. A nossa geração está vivendo isso. E eu creio que nesse momento, as igrejas que permaneceram fiéis ao evangelho, elas têm muito a responder para a sociedade. Tô falando demais, cara. Achei que até ia comentar contigo. Não, tranquilo, eu quero te ouvir. Perfeito, eu quero te ouvir. Muito bom realmente te ouvir. Eu gosto de te ouvir, tu sabe disso. Sabe que foi uma coisa até que a gente conversou um tempo atrás, sobre o crescimento da própria igreja presbiteriana, né? Não é o crescimento, mas o aparecimento, né? O abrir das cortinas. Porque durante, vamos botar aí até há uns 2, 3 anos atrás, o neopentecostalismo cresceu muito, né? Aquela parte de teologia da prosperidade veio à tona como nunca. E parece que Deus mandou essa enxurrada para que o que fosse verdadeiro prevalecesse. E hoje só se mantém de pé, não sei se tu concorda comigo ou discorda, enfim, eu quero te ouvir bastante hoje aqui. O que se mantém de pé hoje é a palavra, né? Igrejas como a presbiteriana, como a batista mesmo, são igrejas fundamentadas na pura palavra, né? Que não entraram em nenhum outro tipo de movimento. Então são igrejas que se manteram fiéis, né, nesse período. E são igrejas que não é que estão emergindo, mas que nem eu falei, está descortinando, elas estão aparecendo, está vindo à tona por causa da verdadeira semente do evangelho. Tu concorda com isso? Até que ponto tu discorda? Tem liberdade para discordar, ok? Eu acho assim, Diogão. Eu acho que o brasileiro, por si só, nós somos místicos, né? Todo brasileiro. Eu, particularmente, não creio em brasileiro ateu, assim. Ele sempre está envolvido com algum tipo de misticismo, seja cultural ou não. E outra coisa que também é muito impregnada na nossa cultura brasileira é o sincretismo religioso, né? Desde a nossa colonização, né? Foi a maneira que os católicos usaram para misturar com as religiões afros e assim criar uma mistura de religião, né? Por que dessa introdução? Porque eu vejo que o neopentecostalismo, e é óbvio que aqui a gente poderia citar igrejas, mas para não citar igrejas, mas também o pessoal entender que a gente não está generalizando, né? Mas assim, a maioria dessas igrejas neopentecostais, elas fizeram uso desses dois artifícios, né? Eles tocaram no místico do povo, né? Porque é o pastor que briga com o diabo de lá e que é mais forte que o pastor de outra igreja, né? E também com o sincretismo, né?
muitas coisas, a minha família materna e paterna, né, a gente conviveu com o ocultismo, né, com as religiões afros, né. Muita coisa que eu vi, porque Deus encontrou meu coração meados dos meus 8 para os 9 anos de idade. Então, vivi boa parte da minha Faz infância tempo, com hein? essa... bastante. Eu tinha cabelo na época. Uau! E era magrinho, né? E era metade do que eu sou hoje. Poxa, Bem a mesmo. Bíblia diz que aqueles que se alegram no Senhor engordarão. Isso só são fracos. Mas é que a minha premissa é assim, cara. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito. E em mim, Deus Ok. mora numa mansão, né, cara? Não mora num apartamento apertado. Boa, gostei dessa. Mas voltando ali, Diogão, então, assim, só para não perder, né? E eu vejo que a gente envolveu o sincretismo, porque muitas coisas que eu via, que eu lembro da minha infância, né, eu vejo muito nessas igrejas também, neopentecostais. Como eu falei, o pessoal sabe do que a gente está falando, é só você observar. E eu vejo que essa ideia do Covid quebrou muito esse pessoal, né? Quebrou muito, porque tem um terceiro viés aí que a gente pode colocar do brasileiro também, que eles tocaram muito forte, é que todo mundo, né, Diogão? Todo mundo quer ganhar dinheiro. E isso é muito forte no neopentecostalismo. Eles tocaram na ganância do povo, né? Eles fizeram Deus ser um isso a gente pode falar. banco. Eles fizeram Deus ser um banco que qualquer grana que você coloca rende muito mais do que em qualquer lugar, né? É bem E por isso que eu falo. Pode falar. Pode falar. Não, vai embora. Não, por isso que eu falo que o nosso momento hoje é esse. É de você diferenciar o evangelho que as pessoas ouviram e é que elas estão reaprendendo hoje. Eu sei porque eu comecei a mudar minha maneira de me apresentar como pastor. Eu sou o Rodrigo, eu sou um pastor, e eu sou pastor diferente daqueles pastores, porque eu sou um pastor presbiteriano, que é ligado à reforma protestante, e a gente se mantém fiel a essas práticas. Hoje você precisa trazer esse currículo. Quando que, na década de 90, na época da minha conversão, eu era o único evangélico da minha sala, durante muito tempo na minha vida. Né? Hoje não, hoje todo mundo é crente, mas parece que poucas pessoas conhecem Cristo, e isso é difícil. Banalizou, né? Banalizou. Perdeu-se em partes, perdeu-se o temor, perdeu-se o respeito, né? Uma vez enfim, Deus falou comigo muito forte nesse ponto, né? Que não queira que as pessoas tratem como vocação aquilo que você trata como profissão. E infelizmente os nossos púlpitos, né, a nível de nação, se transformaram em púlpitos profissionais, né? Porque hoje é bem fácil se fazer um culto sem a presença de Deus. Às vezes a gente tem que dizer para Deus, Senhor, fica do lado de fora que o Senhor está atrapalhando minha liturgia de culto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Mas muito interessante ter falado isso, cara. Muito interessante. Pode comentar. Não, eu só ia te compartilhar isso que você falou do Deus ficar fora, porque como presbiteriano, a coisa que eu mais ouço é que a gente não tem o Espírito Santo. Né? Essa é a brincadeira que eu mais ouço. E eu sempre falo para as pessoas, cara... eu já fiz essa, tá? Viu? Eu tô confessando aqui. Eu falo assim, cara, o Espírito Santo é Deus. Se ele se movimentar, eu não tenho como barrar o Espírito Santo de Deus, você entendeu? Então, essas culturas precisam ser quebradas. Acho um grande ícone da igreja presbiteriana, conhecido por todos, que é o reverendo Augusto Nicodemos, há cerca de 12 anos atrás ele falou isso. Ele falou, olha, as igrejas sérias, ele não estava falando só de presbiterianismo, ele falou assim, as igrejas sérias, né, que se mantivessem fiéis à palavra e que não entrassem nessa onda do neopentecostalismo, vão colher frutos. E eu creio que a gente chegou nesse período. Nós chegamos no período de colher frutos. Né? Perfeito. E vai ser... Porque a primeira coisa que quando começou a acontecer tudo isso, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, né, Rodrigo? Agora é hora daqueles que realmente são firmados na verdade, prevalecerem. Porque tudo vai ser provado. Tudo que nós fazemos vai ser provado e o que vai prevalecer é aquilo que é firmado na palavra, não tenho dúvida disso. E eu louvo a Deus por esse tempo, né? Eu louvo a Deus muito por esse tempo, porque tem mostrado, eu creio também que é um tempo em que Deus está separando o joio do meio do trigo. Porque se eu tentar separar, eu vou errar. Se tu tentar separar, tu vai errar. Então é o tempo que Deus está mostrando quem é joio e quem é trigo. Então,
precisamos valorizar esse tempo, né? Eu até separei uma palavra aqui só para a gente meditar. Colossenses 3, 1 e 2, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o apóstolo Paulo segue dizendo ali no versículo 2: pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Eu me peguei hoje meditando nessa palavra, né, sobre pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque a terra é algo que os nossos pés tocam, é inevitável. Todos nós estamos na terra. A gravidade nos faz pisar a terra. Então, quando Paulo diz não pense nas coisas da terra, Paulo está falando que é uma coisa que nós vivemos todos os dias. Mas o Paulo está dizendo para nós pensar nas coisas lá de cima. Ou seja, nós não vivemos com a nossa mente 100% na espiritualidade. Então nós optamos por viver a espiritualidade, né? Nós optamos, porque os nossos pés estão na terra, isso é inevitável. Mas o mundo espiritual, nós optamos por viver nele, por viver uma realidade com Deus, por viver um tempo com Deus. Tu acredita também que nesse tempo de isolamento, Deus está nos separando para viver mais tempo perto dele do que com as coisas dessa terra, porque a humanidade estava acelerada, tu concorda? Eu concordo com a parte da humanidade estar acelerada, né? Eu acho que isso é uma grande verdade, né? Se nós tivéssemos 27 horas por dia, nós iríamos trabalhar 27 horas por dia. E aqui, já que você já se confessou, vou me confessar também, porque eu sou meio workaholic, entendeu? Eu sou meio viciado em trabalho, então eu falo de carteirinha. Eu sei como é que funciona isso e como é difícil para você desligar, você sair desse momento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O Daniel tá ligado, tá? Só pra te avisar. Eu vi que ele entrou ali. Um abraço, viu, Daniel? Tá bom, então. Um abraço, Daniel. Tem que citar ele, senão ele fica carente, fica triste. Ele fica carente. Eu acho que segunda-feira nós vamos estar juntos aqui na live, eu e ele. Eu vou entrar pra assistir, então. Então tá bom, então. E daí, quanto à questão do tempo, né? Não sei, eu compreendi o que você quis dizer desse tempo assim, que a gente está vivendo. Mas eu vejo assim, que Deus está usando, na verdade, esse tempo para eliminar as desculpas. Um exemplo. Uau. A gente vivia reclamando que a gente não tinha tempo para passar com a família. Hoje a gente tem. Né? Hoje a gente tem. A gente vivia reclamando que a gente não tinha tempo para devocional. Hoje a gente tem. A gente vivia reclamando que a gente não tinha tempo para um monte de coisa. Hoje a gente tem esse tempo. Né? Porque mudou muito a nossa rotina. Eu sei, eu acho que a sua também, a minha rotina de trabalho, ela praticamente triplicou. Porque a gente começou a lidar com coisas que a gente não lidava antes. Né? Mas assim, como o pastor é uma espécie rara na humanidade, né? Assim, a grande maioria da população, na verdade, não. O trabalho diminuiu, você está mais tempo em casa, você está passando mais tempo com a família, mais tempo com a esposa, mais tempo para ler a palavra do Senhor. Então, veja assim, se Deus está linkando essa questão espiritual nos nossos dias, para mim é a questão de você acabar com as desculpas. Tipo assim, Deus olhou, cara, você não estava precisando de tempo? Tá aí o tempo. Resolva o que você tem que resolver. Entendeu? E agora, o que você vai fazer com ele? Eu não sei se você passa aí na quadrangular ou se é um mal só nosso presbiteriano. Quando retornou os cultos, por exemplo, eu compartilhei com alguns líderes aqui na nossa igreja que o crente continuou sendo crente. Porque estava todo mundo reclamando que não tinha culto e tal. O que a gente pensou? A hora que voltar aos cultos, vai bombar o negócio. Vai bombar. E não aconteceu, porque o pessoal continua não vindo. Você entendeu? O pessoal que não queria vir continua não vindo na igreja. Não é o Covid que vai converter o coração das pessoas, entendeu? Então, para mim, é um tempo que Deus está eliminando as desculpas. Ou você ou você não é. Né? Então, para mim, nesse sentido... Né? Isso. E de pensar nas coisas do alto, eu acho profundo esse texto de Paulo. Porque a gente, complementando ele com a expressão que Pedro usa de ser peregrino, não é a ideia de a gente viver alienado aqui nessa terra, porque nós somos daqui, né? Nós estamos aqui. Né? Eu convivo, aqui. Eu acabei de comer um churrasquinho de um cara que é daqui, não era lá do céu, você entendeu? Esperando meu amigo chegar para começar a live. Mas assim, porque muito crente tenta viver alienado ao mundo, né? E a cultura cristã da nossa geração e das gerações que nos antecederam era essa.
Você é crente, você vive alienado do mundo, você não vive mais aqui. Era quase um monasticismo enrustido, assim, né? E Paulo está nos dizendo, não, você tem que viver aqui. Você vai ter um trabalho, você vai ter uma família, você vai ter amigos, você vai ter conviver com escola, com faculdade, enfim, mas a sua cabeça está lá em cima. Você sabe que as coisas não acabam aqui. Aí, para mim, por isso que eu acho a profundidade desse texto perfeito. Paulo está tratando da questão da esperança, entendeu? Cara, fica tranquilo que as coisas não acabam aqui. Você tem algum lugar para você chegar, entendeu? Uau, perfeito. E é verdade, né? Lamentações 3:21 agora no culto, até de abertura no culto, falando sobre Lamentações 3:21, né? Que do versículo 1 até o versículo 20, Jeremias ele vem se lamentando de verdade da vida, mas no versículo 21 ele diz: eu preciso então trazer à minha mente o que me dá esperança, porque coisas ruins, elas estão aí e vão acontecer, e a tendência natural, de uma forma natural, é piorarem, se a gente crê de verdade que o mundo está acontecendo tudo de acordo com o que a Bíblia Sagrada relatou. Então, só que eu preciso trazer à minha mente o que me dá esperança. Não adianta eu alimentar minha mente e meus pensamentos com aquilo que me dá mais tristeza, mais angústia. Eu não sei com relação a ti, Rodrigo. Eu leio muito noticiário. Eu gosto de ler, mas eu não gosto de ver. Porque a leitura, ela faz com que eu discirna, né, o que está acontecendo, do que uma notícia que eu olho numa televisão, porque as pessoas elas tentam botar na minha mente o que elas acreditam. Então tem sido bem difícil nesses dias tu ver um telejornal, tem sido bem difícil nesses dias a gente olhar e clicar num canal de YouTube onde tu busca uma informação, que as pessoas elas tentam colocar muito mais o ponto de vista delas do que propriamente a realidade. E quando eu preciso trazer à minha mente que me dá esperança, eu preciso olhar, e aí vamos em Paulo, linkamos com Paulo. Eu preciso realmente pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Concorda com isso também? E já que você quer que eu fale, né, trazendo um plano de fundo, cara, do texto de Lamentações aí que você citou, Jeremias era um cara coitado, né, cara, porque ele passa o livro dele inteiro pregando, dizendo para os caras que ia acontecer. Os caras chegam a julgar ele como inimigo de Estado, né, dizendo que ele está profetizando contra o templo do Senhor, contra Jerusalém. Ele é preso por causa disso, né? E daí acontece o que ele profetizou. E aí é o pano de fundo de Lamentações. Ele está vendo o povo saindo escravo para ser o segundo cativeiro, né? Ou para o cativeiro de Judá ali, né? E por isso que é o peso desse texto de trazer a memória, né? Porque dando sequência ao texto, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Né? Então era o cara que estava olhando a profecia dele se cumprir, porque o povo foi de coração duro. Então ele estava querendo trazer à memória dele aquela ideia de esperança de Deus. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Que a gente usa hoje num contexto de pecado, num contexto do dia a dia da vida cristã. Para Jeremias era mais profundo isso. Ele estava olhando o povo sendo destruído, né? O povo sendo levado cativo, e ele precisava crer que a misericórdia de Deus ia sustentar aquele povo, porque o Deus que prometeu para aquele povo que iria levar eles para o cativeiro, também prometeu que eles iriam voltar depois de 70 anos. Né? Então Jeremias está vivendo todo esse pano de fundo. E trazer a memória, o que dá esperança, era trazer essa ideia, que Deus falou e Deus cumpriu. Então se Deus falou que ia levar para o cativeiro e cumpriu, a volta também era certa. Então ele podia ter certeza nas misericórdias, entendeu? Então é algo perfeito de Jeremias também. Uau. Pô, fora, isso dá uma baita mensagem, tia. Depois você anota aí, só cita a fonte depois. Não, mas nem sabe onde citar a fonte. Vou deixar gravado isso aqui, vou pegar isso pra mim. Mano, velho, mas que profundo, negão. E é um fato, né? Eu tenho que... Se eu creio que Deus se move, ele se moveu no juízo, ele também vai se mover no tempo da alegria, né? Na volta do cativeiro. Se Deus está se movido no meu momento de alegria, quando eu estiver no meu momento de tristeza, de angústia, o Senhor vai estar se movendo também. Deus é imutável, ok? Amém? Eu creio assim, pelo menos. Então tá bom. Então. O Daniel disse aqui que tá de olho. Tá aqui, live maravilhosa, ele tá botando aqui. Ele tá puxando o saco pra ele não falar nada na live dele. Não, eu vou mandar umas perguntas capciosas pra ele na live dele. Ele já disse que vai te bloquear. Ah, é? Vai te bloquear na live.
Então é importante, né? É importante a gente entender algumas coisas, né? Eu tava meditando também no Salmo 127, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer o pão que conseguiram de tanto esforço, com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E olhando isso aqui, se a gente crê que Deus está no controle de tudo, independente da situação que nós estamos passando, ou da situação que nós estamos vivendo, se o Senhor não continuar edificando, em vão nós vamos continuar trabalhando, ok? Eu acho assim, Diogão, a gente chegou num momento da humanidade que a gente é bom em muitas coisas, sabe? Muitas coisas. Tecnologia avançou, enfim, a saúde avançou, muita coisa avançou, né? Mas eu acho que o nosso trabalho tem sido em vão, porque o homem não tem trabalhado para Uau, buscar alcançar o Senhor, né? uau. Uma das premissas ali que mudou na Reforma Protestante com a chegada de Calvino foi a mudança na visão católica de que trabalho não poderia glorificar a Deus, né? Calvino vem com essa Sim. ideia de que seu trabalho glorifica a Deus. Por isso que você pode ter lucro no seu trabalho porque você faz para Deus, você faz o melhor, né? E eu acho que a gente tem trabalhado, mas não com essa premissa no coração de conhecer ao Senhor. Uhum. O homem, Sim. pelo contrário, eu vejo que o homem, a humanidade como um todo, né, trabalha para tentar provar que ele não existe, né? Então eu tento Sim. curar as doenças para mostrar que milagre não precisa acontecer. Eu Uhum. pego no pé das mulheres aqui da nossa comunidade dizendo assim, por que surgem tantos produtos de beleza, por exemplo? Porque nós queremos ser eternos. É simples, acontece só por essa questão. A gente não quer envelhecer, entendeu? Então eu vejo assim que o homem Uhum. trabalha para estar longe de Deus, né? E eu acho que isso é normal. Se você crê nas escrituras que Jesus vai voltar e que para Jesus voltar um ambiente todo precisa estar propício, inclusive do esfriamento do amor, e se você interpreta que amor não é só um sentimento como nós sentimos, mas que é uma pessoa, Deus é amor, né? Uau. Então a falta da existência de Deus na geração vai ser propícia para a volta de Cristo Jesus. E eu acho que nós estamos trabalhando, né, a passos cavalares nesse sentido. O homem natural cada vez mais tem se distanciado de Deus, né? Então a É. questão desse texto que você colocou é assim, é só o que nós estamos trabalhando, né? Eu vejo Uhum. a nós como igreja, por exemplo, a chave pastoral vai ter que mudar para quem não havia mudado ainda. Porque qual era o nosso propósito? Né? É uma pergunta que tem estado no meu coração nesses dias. Eu trabalhava para que Cristo chegasse em Pelotas ou eu trabalhava para que a minha igreja estivesse cheia? Porque se eu trabalho Uau. para que Cristo chegue em Pelotas, ver a minha igreja vazia não deveria ter gerado o impacto que gerou no meu coração. Deve ter Sim. gerado no seu também. Primeira vez que você pregou Uhum. para uma igreja vazia. Claro, Você entendeu? claro. Então eu acho que tudo isso começou a ser mudado. É óbvio que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu creio que aqueles homens que têm uma relação com Deus vão conseguir colher bons frutos nessa geração. Porque está sensível, está palpável É. essa questão. E a gente não é só trabalhar por trabalhar. A gente tem que começar a focar naquilo que é necessário, né? E Perfeito. é tão simples você falar de Cristo para as pessoas, você viver Cristo, você buscar Uhum. a Deus, né? Por isso que eu acho que a Na questão do realidade a trabalho é gente isso. complicou. A gente complicou demais o evangelho durante muito tempo, né? E agora voltando ali no que tu estava falando, né? Aquele que estava sujo, suje-se mais. Aquele que estava limpo, limpe-se mais. Então, assim, ó, aquele que estava mais perto de Cristo, nesse tempo a gente tem que se aproximar muito mais da palavra, ter intimidade, ter tempo de oração, ter tempo de devocional, ter tempo com a família, porque Deus está nos proporcionando isso e como é bom te ouvir falar isso, porque vem muito de encontro com aquilo que a gente está vivendo também. E deixa eu te dizer uma coisa, Rodrigo. Sabe que eu me surpreendi nesses últimos dias? Durante o período que a igreja fechou, em proporção, ok? Em proporção, a igreja cresceu de 40 a 50 pessoas, sabia disso? Eu não sei como é que foi o reflexo aí na IPBPEL, mas aqui o reflexo foi muito forte, muito. As pessoas parece que quando viram as coisas acontecendo, elas pensaram, daí voltamos no início da conversa lá, ok? As pessoas perceberam, não, Jesus está à porta. E a frequência, bom, a gente estava com uma central agendando os cultos, 5 cultos no domingo não estava dando mais.
Não estava mais dando. Tamanha quantidade de pessoas que estavam se voltando. Isso é um reflexo também desses tempos, né? A Bíblia diz, pode falar. Não, só a gente falar da nossa realidade aqui, que é bem isso. Graças a Deus a gente vive uma realidade aqui nesses últimos 6 anos que é muito especial, de não ter culto sem visitantes na igreja. Eu não lembro de culto sem visitantes na igreja. Então eu esperava que nesse retorno dos cultos, né, que isso fosse acontecer novamente. Que a gente ia ficar só com a nossa comunidade e tal. E esse é o momento de você manter a casa e não tanto de você expandir as tendas, né? Mas me surpreendeu. A gente começou a receber gente de Arroio Grande aqui na igreja, né? Tem gente que está vindo do Dunas porque não conhecia a igreja, começou a conhecer através de lives, através de momentos de oração. Então a igreja continuou numa crescente, né? Você tem, como eu falei para você, estou fazendo uma turma de integrar completamente digital, com pessoas de outras comunidades, né? Mas com pessoas que chegaram agora na igreja. Então eu acho que isso me surpreende muito. Muito. E só prova a nossa incapacidade, né, Diogão? Só mostra que nunca é a gente. Nunca é a gente. A igreja não é nossa. É verdade. Né? É verdade. A igreja não é nossa, realmente. E falou agora um fato que me fez refletir. Realmente prova a nossa incapacidade. Né? Porque quando estava tudo liberado, nós cheios de programas, né? Cheios de estratégias, cheios de coisas, e não se via tanto um converter em massa, um buscar a Deus em massa, corações quebrantados em massa. A gente vinha 1, 2, 3, 4 pontos ali, mas hoje as coisas aceleraram e a gente precisa ver dessa forma. E eu não sei se tu percebe isso também muito no nosso meio pastoral. Percebe como tem uma geração também murmuradora nesse tempo? Tu consegue ver isso aí? Ou é só eu que estou percebendo, só eu que sou meio doido? Porque as pessoas, ao invés de se adaptar, elas acabam reclamando. O povo reclamando vai ter sempre, né, cara? Isso é natural. O povo do Egito estava vendo Deus fazer os milagres, estava com desejo de voltar para o Egito, né, cara? Mas assim, cara, crise é momento definidor na vida das pessoas, seja qual seja a crise que você está passando, entendeu? Então eu vejo assim, você tem 2 oportunidades, ou você cresce na crise, ou você reclama no meio da crise. Eu tive um professor de seminário que ele me ensinou uma premissa que eu gosto muito e aplico ela em várias áreas da minha vida, e com as minhas reclamações eu faço a mesma coisa, que é a ideia de você deixar aos pés da cruz, entendeu? Eu tenho um problema com o Diogo, não consegui resolver, cara, eu deixo aos pés da cruz. Não é mais meu problema, é de Cristo, entendeu? Então as minhas reclamações, eu também tenho. Se você abrir o seu coração, você também vai ter reclamações. A grande questão é o quanto a gente vai deixar isso tomar conta de nós, né? O que eu vejo é muitos colegas, pastores, de várias denominações, deixando isso tomar conta do coração, entendeu? E eu sei que pode pesar para um que outro, pode pesar inclusive na questão financeira, talvez tá pesando no sustento da vida do cara, enfim, não sei. Mas, cara, Deus te chamou, e se Ele te chamou, você tem certeza da sua vocação, Ele vai sustentar, entendeu? Ele vai cuidar de você. Perfeito. Né? Então eu vejo assim, uma das coisas que eu acho boa da pandemia, pode escandalizar isso, Diogo, eu não quero escandalizar o povo da sua igreja. Bora. Não, mas eu vejo assim... depois de conserta, fica tranquilo. Então tá bom. Eu acho que vai desinchar muito o evangelho no Brasil, cara. E vai ser bom. Algumas igrejas precisam fechar. Você entendeu? Uma vez eu falei uma frase no encontro da Pepel, e eu sou crucificado até hoje por causa disso, cara. Que eu falei que Pelotas não precisava de novas igrejas, precisava de novas criaturas. Não necessariamente novas igrejas, né? E é uma verdade, cara. Perfeito. É uma verdade, porque... Concordo contigo. Vou falar da minha denominação. Muitas igrejas presbiterianas surgem de divisão, surgem de briga, de coisas banais, entendeu? Onde Cristo deixou de ser o centro. E se isso acontece numa denominação histórica como a nossa, acontece nas outras também. Então a gente precisa focar em Cristo, cara. E se a gente foca em Cristo, é isso que eu exponho aqui na igreja. Se você começa a ter Cristo na sua ótica, cara, qualquer coisa você vai reclamar menos, você vai ficar menos cansado, você vai ficar menos reclamão, porque, cara, é uma comparação sem limites, né? Eu vou perdoar o tanto. Qual é o tanto que eu tenho que perdoar? O tanto que Cristo perdoou.
Qual é o tanto que eu tenho que trabalhar? O tanto que Cristo trabalhou. Quanto eu tenho que reclamar? O tanto que Cristo reclamou. Então, a gente tem que fazer isso, né, cara? Entendeu? Uau! Acaba os Deixa eu processos. anotar esse esboço de domingo, deixa eu anotar aqui. Não, como vai ser culto Muito digital, bom. você pode copiar o link aqui da igreja, cara. Então tá bom, então. Eu vou te botar ao vivo no nosso culto aqui. Mano do céu, e é fato isso aí. Fato, fato, fato. Sabe que se a gente... Vamos migrar agora, vamos pro Apocalipse. Chegando no finzinho dessa live aqui, vamos pro Apocalipse. Amém. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Existem algumas coisas que são muito latentes nesses últimos dias, que a gente não pode fugir. Concorda comigo nesse primeiro ponto, que o Espírito Santo ele falou e ele continua falando e ele vai continuar falando até a volta de Cristo Jesus. Isso é fato, né, Rodrigo? Eu concordo. É só para assinar embaixo? Eu concordo. Então, se tu tiver que discordar, discorda também, que eu quero te ouvir aqui. Não, e a eu outra concordo. coisa também é que o Espírito Santo vai estar falando. Mas outra coisa que vai ser latente nesses dias e muito impactante e muito forte é a perda da audição espiritual. Concorda com isso? A perda da percepção e da forma como Deus está se movendo, das coisas que Deus está fazendo. Concorda também que nesse tempo isso vai ser muito aflorado? Cara, o Logos de Deus, usando lá o exemplo do próprio João, quando ele começa João capítulo 1 dizendo que o verbo era carne, né? Então o Logos de Deus ele é eterno, então o Espírito ele continua falando e sempre vai falar. A palavra de Deus vai ecoar pela eternidade, né? E é até quase irônico quando Jesus fala ali para as igrejas da Ásia, dizendo assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Todo mundo tem ouvidos, né? Então a interpretação mais tranquila é quando nós não queremos ouvir mais o Espírito, né? E traz essa interpretação, dá essa latência para a gente pensar dessa maneira, porque assim como vão ter pessoas que vão perceber o Espírito e vão ouvir aquilo que o Espírito está dizendo, é óbvio que ali tem todas as suas aplicações locais para cada igreja que está escrevendo, mas assim, em linhas gerais, o Espírito continua falando à igreja. Uma premissa bem simples, quem converte o coração da pessoa é o Espírito Santo de Deus, então ele continua falando com o homem, né? Deus salva as pessoas pela loucura da pregação e com certeza não é pela minha eloquência ou pela sua eloquência, nem pela nossa argumentação. Uau. É porque o Espírito Santo transforma o coração das pessoas. A grande questão é se a gente quer ouvir. Eu acho que a gente chegou a um ponto que as igrejas, né? A gente está tão cheio da gente, né? Que às vezes a gente não quer ouvir. Eu tenho dúvidas, esses dias brincando com alguns pastores aqui da nossa denominação, eu tenho dúvidas, cara, se alguns líderes cristãos do primeiro século ou do próprio Antigo Testamento seriam líderes nas nossas comunidades hoje em dia. Porque talvez não se enquadrariam nos nossos padrões morais tão exigentes, né, que foge o padrão da... Isso. Entendeu? Então, a gente diria isso para ser mais light, né? Não tem perfil, não se quadra, né? Então eu acho assim, o Espírito Santo continua falando. Eu dou graças a Deus, cara, que ele continua falando, né? Porque se ele não falar, os pregadores vão falar em vão, né? Eu não sei você, eu às vezes vou pregar, né? E eu saio do púlpito frustrado, assim, poxa, eu podia ter falado melhor, podia ter usado melhores exemplos e tal. E daí chega durante a semana, são pregações que dão feedback, que tocou o coração das pessoas, que falou o coração das pessoas. E às vezes aquele sermão que você preparou, você fez tudo, você escolheu as palavras, não causa nenhum impacto na vida da comunidade, cara, assim, entendeu? Eu lembro que numa das matérias do seminário que a gente tem é prática de pregação, né? E a gente brincava muito com os colegas, assim, cara, tem cara que prega que só salva o texto bíblico, porque o resto não salva mais nada do sermão. Meu Deus do céu, senso crítico extremo. Mas assim, então que bom que o Espírito Santo continua a falar, né, cara? Ele pega as nossas imperfeições, age através de nós, age em nós e através de nós, cara. Isso é perfeito. Amém. E é interessante a gente falar, né, algumas coisas. Nesses últimos dias, o Espírito Santo realmente ter falado. É importante a gente entender também, discernir o que Deus está falando, porque a gente durante muito tempo, e tu viveu essa fase também da igreja, foi muito assim, diz o Senhor, e o Senhor não estava dizendo nada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Meu Deus do céu, eu sou muito crítico com relação a isso. Mas nesse tempo de perda espiritual, a gente tem visto pessoas da perda espiritual, da parte de perda espiritual, que se tornaram desobedientes, ou tem uma expressão que eu uso que é ex-obedientes.
pessoas que eram obedientes ao Evangelho, obedientes à lei do Senhor, enfim, tudo, mas se tornaram desobedientes por conta da falta de audição espiritual, porque perderam realmente o senso. Começaram a olhar para o seu ventre, né? E é interessante se falar isso, né? A Bíblia só chama outro Deus de Senhor uma única vez, né? Que o Senhor Jesus declara. Nós não podemos servir a dois senhores, ou ao Mamon, ou a Deus, né? Então, Deus só chama o dinheiro de outro senhor, de outro Deus, de outro senhor, enfim. Então, pessoas que se tornaram desobedientes por conta da perda de audição espiritual. Tu tem visto dessa forma também nesses últimos dias? Cara, eu vejo assim, ó. Eu tava até procurando aqui para ver se eu achava o nome do cara, né? Um pastor batista, eu gosto muito dele. Conheci ele lá na 8ª igreja que eu gerei. Ele fala assim, muitos pastores, eles passam muito tempo tentando ensinar peixe a voar, né? E o que ele quis dizer com isso? Cara, tem cara que não é novo convertido. Então você não vai tirar fruto do Espírito de quem não é novo convertido, né? E a gente tem que ter essa premissa de que o joio, que na igreja a gente começou uma série de exposições esse domingo. Vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Esse final de semana eu preguei em Mateus capítulo 13, falei sobre a parábola do grão de mostarda, né? Mas uma parábola que precede a parábola do grão de mostarda é a parábola do joio. Quando Jesus fala que o cara plantou, mas à noite o seu inimigo veio e plantou o joio no lugar, né? Então, cara, existe o joio dentro da igreja. A gente que tem a ideia, né, de que não tem, que a gente acha que todo mundo é crente, né? Que todo mundo é trigo, e não é. Você quer ver uma outra expressão? Paulo fala se despedindo da igreja de Éfeso. Paulo, quando ele se despede dos presbíteros lá em Éfeso, lá em Atos, né, da igreja de Éfeso, ele fala assim, toma cuidado dos lobos. E a gente pensa que os lobos vêm de fora. E ele fala, dos lobos que vão surgir do meio de vocês. Não. Você entendeu? Uau, então, perfeito. ou seja, a igreja, ela tem... Eu não sei se é ex-obediente ou obediente. Eu tenho a premissa assim, cara, o cara que é obediente, o cara que Deus converteu, ele é obediente sempre. Você pode estar num momento difícil de fé, você pode estar num momento de crise com a sua fé, mas você é obediente. Da mesma maneira que o cara que só aprendeu a conviver com a igreja, você não consegue descobrir a conversão dele. Você vai passar tentando falar de coisas espirituais e o cara não vai compreender porque ele não nasceu de novo. Né? Você pode estar 40 anos dentro de uma igreja e o Cristo que você serve não é o Cristo das Escrituras. Entendeu? E isso é complicado demais. Por isso que eu vejo. Tem obedientes, e graças a Deus, sempre tem os 7.200 que não dobram o seu joelho. Sempre tem. Mas em contrapartida, sempre tem aqueles que dobram. Né? E daí a gente tem que conviver com os dois. Isso me ajudou muito. A galera do bezerro de ouro, né? Moisés ficou uns diazinhos fora. Me ajuda muito a olhar, por exemplo, Josué, cara, sabe? É esse momento de Josué, de Moisés, ali da transição dos dois, porque está convivendo dois grupos de pessoas. O que ia entrar na Terra Prometida e o que não ia entrar. E é um momento conflitante demais. Então eu vejo que nós, pastores, hoje vivemos isso. Eu brinco com as pessoas que, por exemplo, eu não gosto de filme gospel. Por que eu não gosto de filme gospel? Porque, principalmente quando fala da volta de Jesus. Eu nem vou falar teus gostos aqui, tá? Vou ficar... Isso aí é só conversa de bastidor. Ok. Cara, você já viu que filme gospel é sempre o pastor que fica? Jesus volta e é sempre o pastor que fica. O pastor nunca sobe. Não tinha me dado de conta. Não tinha me dado de conta disso. Presta atenção pra você ver. Né? Então eu vejo assim, tem muita gente que vai passar por essa surpresa, cara. Vai achar que viveu... eu fui líder de criança, líder de adolescente, líder não sei do que, de mulheres, de homens, de velhos, mas Cristo nunca teve no coração. E não é essas coisas que vão te fazer entrar no céu. Não é essas coisas que vão fazer o dono da seara chamar você. É o quanto Cristo está no teu coração. O resto é plus. Se ser pastor, ser líder, é só plus na sua vida. Né? Então eu vejo que essa questão, não creio muito usando os conceitos que usam ex-obediente ou obediente. Cara, para mim o cara que é obediente, ele é obediente sempre. E o cara que não conhece a Cristo, precisa conhecer a Cristo. Eu brinco, Diogão, quando a gente vai falar sobre evangelismo na igreja, é muito simples você evangelizar. Ou você fala para a pessoa que existe um plano gracioso de Deus, ou então ela vai tomar chá com o capeta.
Pronto. O resto é o Espírito Santo que faz, cara. Você entendeu? Então, igreja é isso também. Entendi. Ou Uau, o cara tá tomando, o cara tá convivendo da mesa do cordeiro, ou ele tá convivendo só com as migalhas ainda, Tá cara. fora. E Tá fora. nós somos chamados para cear com o cordeiro, né? Nós somos chamados para conviver das bodas do cordeiro. Né? Amém. Não existe meio termo, né, Rodrigo? Não. Não existe meio termo. É interessante, como eu gosto de ver aqui o pessoal comentando aqui demais, né? Muito bom ver vocês comentando. E, Rodrigo, estou chegando no final aqui, chegamos a 1 hora aqui de live. O Daniel até botou ali, pode falar que eu defendo, meu amigo. Eu acho que era o que eu estava falando, né? Então, assim, meu irmão, meu brotherzão, que Deus abençoe tua vida. E sabe o que é bom conversar contigo? Porque eu queria muito te ouvir, né? Eu queria muito te ouvir, que os irmãos da igreja te ouvissem, daqui da igreja te ouvissem. Porque o que a gente percebe que a gente está se movendo para o mesmo lado. Isso é a confirmação de Deus. Estamos se movendo, a linguagem é a mesma, né? A visão é a mesma. Até as direções que Deus tá dando para ti nesse tempo tem vindo de encontro com aquilo que Deus está me dando. Então, eu fico muito feliz por compartilhar a vida contigo aqui nesse tempo, viu, Rodrigo? Amo a tua vida, amo aquilo que tu carrega, amo quem tu é em Deus, honro quem tu é em Deus, honro muito. E para os irmãos que estão vendo aqui, o Rodrigo é um amigão do Evangelho que o Senhor me deu. Eu fico muito feliz por te ter ao meu lado, viu? E por poder caminhar ao teu lado. Obrigado. Muito obrigado, de verdade. Prazer. E para finalizar, deixa uma palavra de encorajamento pro pessoal aqui para esses últimos dias. Acho bem importante te ouvir. Amém. Eu vou fazer assim então, Diogão. Primeiro eu vou divulgar as redes da igreja, tá? Perfeito. Para fazer o merchandising básico e depois acabar com a palavra do Senhor, que é melhor. Tá? Então Amém. você que estiver assistindo, se você quiser conhecer um pouco da nossa comunidade, pode procurar a Igreja Presbiteriana de Pelotas. Entra nas nossas plataformas digitais, inclusive o pessoal da mídia aqui está me lembrando, está rolando um sorteio de um livro muito bom, um livro do Hernandes falando sobre Neemias. Estudou Neemias agora nesse primeiro semestre, então acesse as nossas plataformas digitais. É um ambiente digital, mas de graça real para a nossa vida ali. Né? E um período de encorajamento, uma palavra de encorajamento, né, que você falou. Eu queria deixar para o pessoal a lembrança daquilo que Deus faz com Nabucodonosor lá em Daniel, capítulo 4. Foi o tema da nossa live hoje, né? Uau! Qual a live? A live do culto? Não, a nossa live de oração ali. Que é assim, lembrando que Deus, cara, ele usou Nabucodonosor de uma maneira fora do comum. O cara era um historiador, ele está na história, ele é um dos construtores das 7 maravilhas do mundo antigo, ele constrói os jardins suspensos da Babilônia, né? Deus fala com ele, Deus dá um sonho a Nabucodonosor, fala que ele vai cair. Daniel fala para ele mudar o coração. O texto fala que passa 1 ano até que a palavra do Senhor se cumpre. Ele não arrepende o coração dele, ele vai comer na miséria, ele vira um animal, como o texto fala. Sim. Mas o final do capítulo 4 mostra ele voltando o coração para Deus. E ele termina a participação dele ali em Daniel, porque a ideia que a gente tem ali do texto é que Daniel está só transcrevendo algo que Nabucodonosor colocou, né? Mas ele termina o texto dizendo assim que Deus tem poder para quebrar o coração dos orgulhosos. Né? Então, o meu maior desafio nesses dias, e é o que eu queria deixar para quem está nos ouvindo, meu irmão, quebrando o seu coração diante de Deus. Porque assim, Deus ele pode fazer, ele pode esmiuçar o nosso coração e, se necessário, ele vai nos colocar em situações que vão esmiuçar o nosso coração. Mas é tão melhor a gente aprender com os erros dos outros, porque dói menos na gente. Então, eu olhando ali para a vida de Nabucodonosor, o meu desejo foi esse. Deus, quebranta o meu coração, para que eu não precise passar por uma situação como essa. Jamais deixo o meu coração buscar um orgulho que ele não tem, se exaltar de uma maneira que ele não tem. Porque eu sei que eu sou do Senhor. E se eu sei que eu sou do Senhor, e eu chegar a esse ponto, o Senhor vai vir e vai me quebrantar. Ele vai quebrar o meu coração. Né? Então, minha palavra de esperança, né, de encorajamento para as pessoas é essa. Cara, quebrando o seu coração, confie em Deus. Deus está plenamente no controle da situação, está cuidando da nossa vida. E a cada dia fica mais claro isso, que Ele está às vésperas de voltar para buscar a igreja dele. Então, permaneça fiel, com o coração contrito em Deus. Tá bom, Diogão? Glória a Deus. Manão, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus te honra cada vez mais. É um prazerzão caminhar contigo. Ora aí, ora para nós finalizar aqui. Amém. Amém.
Tá bom. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo tempo que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui, nesse contexto tão diferente que estamos vivendo da história, mas que nos permite caminhar, Deus, por meios digitais, mas com o coração próximos uns dos outros. Muito obrigado pela vida do Diogo, um amigo tão especial que o Senhor tem colocado para caminhar, Deus, e amar a cidade de Pelotas, como temos feito. E eu quero clamar ao Senhor nesse momento, derrama, Deus, o Teu Espírito Santo sobre a comunidade que Ele pastoreia. Guarda, Deus, ali o bairro Arco-Íris, Deus, em nome de Jesus, para que essa igreja, Deus, possa ser construída, Deus, firmada na rocha do Teu Senhor, que eles possam ser resposta, Deus, para as perguntas e para os anseios das almas, Deus, que estão ali ao seu entorno, para que, Deus, em nome de Jesus Cristo, realmente venha a ser pregado na nossa cidade, Deus, em nome de Jesus, guarda a vida dele, guarda a vida da sua esposa, Deus, da gravidez, Deus, em nome de Jesus, abençoa essa família em Cristo Jesus, para que, Deus, eles venham desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e sentir constantemente a presença do Teu Espírito Santo. Nos despede, Deus, com a Tua paz, é no nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. Amém. Amém, Manão. Deus te abençoe, viu, querido? Em nome de Jesus, a todos que estão aqui, né? O pessoal está comentando. Glória a Deus. Né? O pessoal não te conhecia, agora estão te ouvindo falar, então é muito importante, né, te ouvir falar. E Deus te abençoe. E amanhã, sabe quem vai estar comigo aqui? Quem? Meu amigão, pastor Paulo Preto. Vai estar aqui também amanhã. Conheci ele. Só queria ter dado um grande. chapeuzinho no futebol dele lá, mas não consegui, ele é muito grande. Olha o tamanho do homem, não tem como. É difícil. Mano, beijo no Deus coração. abençoe, cara. Estouramos uma hora de live, dá um beijão na família aí. Amém, você também. Eu não sei desligar aqui, você desliga aí. Tá, eu desligo aqui então. Né? Tchau, tchau.